A falta de clareza sobre os rumos da política econômica, desinflação ainda em ritmo lento, apagão de mão de obra, as lições e os desafios da indústria paranaense no primeiro semestre do ano. No Cidade Entrevista de hoje, Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel, a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário. Nosso convidado já chegou, presidente. Bom dia, bem-vindo de volta ao Cidade Entrevista. Prazer recebê-lo, tá? Bom dia, Gelson. É um prazer enorme estar aqui com você e falar com você e toda a nossa audiência. Bom, presidente, antes da gente entender o que foi esse primeiro semestre, praticamente primeiro semestre da indústria paranaense, quero começar pelo óbvio, entendendo o segmento moveleiro. Como foram esses 5 meses para a indústria do mobiliário paranaense, que tem em Arapongas a sua principal referência no sul do Brasil? E aí? Então, Gelson, nós tivemos momentos distintos durante a pandemia e no pós-pandemia, né? Uhum. E esse ano, principalmente, a gente houve um retorno à normalidade, à quase normalidade, ou novo normal, vamos dizer assim. Uhum. E o segmento moveleiro, como toda a economia, tem passado por um momento um pouco difícil agora, nesses últimos 5 meses, né? Evidentemente que a atividade está correndo normalmente, né? Mas com volumes um pouco menores. É um processo de acomodação, presidente, para um setor que viveu um boom durante a pandemia? Também é um processo de acomodação, mas também nós vivemos as incertezas da economia nacional, né? E internacional, né? Hoje nós temos, todo mundo sabe, temos aí não diria uma crise, mas temos dificuldades internacionais na economia, na área internacional e na área nacional Sobretudo também. Na contenção da inflação, né, presidente? Sim. Que segue sendo um problemão para muitos países, né? Nós tivemos um momento aí que, devido à pandemia, houveram rupturas importantes em importantes cadeias de suprimentos, né? E isso fez um desarranjo, vamos dizer assim, comercial e industrial no mundo e está se rearranjando. As faltas de matérias-primas já praticamente estão resolvidas, exceto um ou outro item aí específico. Não é o caso do setor moveleiro. O setor moveleiro está com tudo normalizado para a produção. Agora, presidente, o que não retomou aos patamares anteriores à pandemia são os valores, né? Muita coisa subiu durante a pandemia e não voltou. Matéria-prima, por exemplo. Sim, teve muita coisa que subiu, mas eu diria para você, Gelson, que já se acomodaram. Correto. Os preços já estão dentro de uma normalidade, né? Nós tivemos problemas muito graves, por exemplo, no transporte internacional. Logística e os custos de frete marítimo estavam nas alturas, né? Chegou a multiplicar por 10 o valor, né? Hoje já estão em níveis normais, então isso também não está influenciando mais no custo da matéria-prima. Ô, presidente, deixa eu aproveitar a sua deixa de crises internacionais, ou seja, da difícil missão de debelar a inflação também fora do Brasil. Como é que anda o mercado para a indústria do mobiliário paranaense brasileiro no exterior? Então, Gelson, nós como Abimóvel, nós temos um programa importante em parceria com a Apex Brasil e para fomentar as exportações. Correto. E hoje o mobiliário brasileiro ele é visto com muito bons olhos, né? Nós temos um excelente design, tanto é que temos ganhado prêmios internacionais, né? Então eu diria para você que nós estamos num momento muito bom, né? Em desenvolvimento, em franco desenvolvimento das exportações. Nós tivemos recentemente em Milão, numa missão importante lá, com empresas brasileiras expondo no ícone da exposição mundial, que é o Il Salone de Milão, né? Tivemos lá empresas brasileiras demonstrando seus produtos e sendo muito bem recebidos. Estamos fazendo bonito lá fora? Estamos fazendo bonito. Presidente, em relação ao custo, a gente sabe que o custo do Brasil é pesado. Nosso preço é competitivo lá fora? Nosso preço é competitivo, Gelson. Nós temos, evidentemente, alguns problemas ainda crônicos com a questão dos impostos, né? Que nós exportamos ainda impostos, isso é complicado na concorrência internacional, né?
Mas a nossa indústria moveleira, ela é muito competitiva. Ela é muito competitiva. Evidentemente que temos alguns pontos complicados, que nos complicam na exportação, que é, primeiro, a logística nossa, que ela é muito cara. A nossa logística, né, ela sobrecarrega o custo do produto. Hoje nós temos um custo, por exemplo, daqui para levar para o porto, que às vezes já é maior que o custo que um chinês tem para trazer um container para a América, né? Então isso encarece bastante. Mas a nossa indústria, ela é muito competitiva. Se nós não tivéssemos esses produtos, nós estaríamos exportando muito, muito mais. Ô, presidente, desculpe, eu interrompi o seu raciocínio. O senhor falava sobre a participação da indústria do mobiliário em Milão, e aí vai a Nova York, depois volta para a Europa num evento em Colônia. Na Alemanha. Na Alemanha, né? A gente tem design diferenciado, é a qualidade do produto ou é o conjunto da obra que vende o mobiliário brasileiro lá fora? É o conjunto da obra, Nelson, é o conjunto da obra. Porque o design, ele é muito bom, ele vende a imagem, né? Vende bastante a imagem, vende o produto também, mas vamos dizer assim, o forte da indústria mobiliária nacional é o móvel mais voltado para as classes C e D. Correto. Então, nós temos é onde se produz as grandes quantidades, né? E isso também é exportado para o mundo, tanto para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul, enfim, para todos os continentes. Quem são os nossos principais clientes hoje? Quem mais compra o mobiliário brasileiro? Hoje é o americano. O americano. É o maior mercado nosso fora do Brasil é o americano. Para a África vendemos, presidente? Vendemos. Ásia também, alguma coisa? Também. E aqui na América Emirados Latina? Árabes. Emirados Árabes, bem lembrado. Na América Latina também. É um forte mercado nosso. Nós tínhamos, por exemplo, no passado, a Argentina como um grande comprador. Mas a Argentina, devido aos problemas que todos sabemos, hoje ela está praticamente sem condições de comprar. Quem é o principal cliente do mobiliário brasileiro hoje em nível de Mercosul? Em nível de Mercosul, olha, nós temos o Chile, o Peru, que não fazem parte do Mercosul praticamente, né? Mas o Mercosul, nós exportamos para todos, né? Como eu disse, a Argentina perdeu bastante a questão da quantidade, mas ainda compra mobiliário nosso. O Paraguai, um pouco menos, que é um país menor, o Uruguai. Enfim, todos os mercados são muito importantes para nós. Alguns, os volumes maiores nesses últimos anos têm ido aí para o Peru e para o Chile. Tem espaço para crescer, presidente? E para onde? Tem espaço para crescer no mundo todo, já. No mundo todo. Em todas as regiões. Todas as regiões. Evidentemente que nós temos aí problemas, como eu falei, do custo Brasil, né? Sim. Que é logística, impostos. As nossas alíquotas alfandegárias, elas são muito pesadas também, né, presidente? Quando a gente fala em vender para fora, é um problemão para a nossa vida, né? O problema maior nosso hoje está na questão da burocracia e os impostos que nós temos dentro do país? Do país, que encarece o produto. Na questão da produção e tudo mais, que isso a gente acaba exportando impostos. Sem dúvida. Isso não é pouco. Presidente, a Abimóvel, enquanto entidade de classe nacional, tem cobrado o governo, tem posicionado a classe política sobre essa necessidade de revisar isso tudo. E a gente está falando, e aí não tem como fugir do tema, reforma tributária. A gente precisa falar sobre reformas nesse país. Começando pela tributária? Sim. A reforma tributária é muito importante. Veja bem, Gelson, que a indústria é o setor que é um dos mais penalizados, né? Porque o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto único da indústria. Sem dúvida. Né? Então, e a gente vive uma desindustrialização no país, aí há 30, 40 anos a gente vem perdendo, a indústria vem perdendo a importância, sendo que a indústria é um grande gerador de empregos. Sem dúvida. Né? Então, a gente vê hoje uma preocupação do governo, já alguns, de alguns anos para cá, de refazer a industrialização no país. O senhor vê com bons olhos, presidente? Sim. Mas, realmente, como você falou, nós precisamos, então, da reforma tributária. Né? Hoje, a reforma tributária ela é importante não só no sentido de equilibrar os impostos, aí para que, a gente sabe que impostos é necessário para que a máquina ande,
mas também para reduzir a carga de burocracia que as empresas têm. Você veja bem, esses dias mesmo eu estava vendo que, num estudo que diz que no Brasil nós gastamos 1.590 horas para simplesmente poder, a empresa gasta aí só para poder cumprir com as... Para resolver a burocracia oficial. burocracia. Somos campeões absolutos. O que vem mais próximo aí deve estar com umas 400, 500 horas. Ou seja, isso pesa na hora, pesa e obviamente encarece o produto, tira a competitividade, né? Sem dúvida, tira a competitividade. É disso que o senhor está falando quando cita exportar impostos. Isso a gente precisa revisar. O senhor está otimista? O senhor entende que nesse governo, e aqui não é uma atribuição só do Executivo, passa muito pelo Legislativo, Câmara e Senado, tem clima para a gente botar essa reforma para andar, na sua opinião? E aí, enquanto dirigente de classe e empresário? Então, nós vemos que todos os segmentos veem a necessidade de uma reforma tributária. Nós temos alguns atritos aí, porque alguns setores, principalmente o setor de serviços, entende que essa reforma tributária pode sobrecarregar os impostos, aumentar os impostos na área de serviço. Não é bem isso, porque nós precisamos realmente de um equilíbrio de forças, né? Como eu disse no início. Mas a gente vê que vários... tanto o legislativo, o executivo e até o judiciário estão vendo a importância de uma reforma econômica uma reforma tributária, para que nós possamos realmente ter um equilíbrio aí nas funções. Aliás, presidente, essa semana a gente botou o pé em junho, caminhamos para o primeiro semestre do ano. O senhor também sente falta de clareza sobre os rumos da política econômica? Sim, com certeza. Nós vemos com preocupação o aumento das despesas do governo, né? Isso é preocupante, porque se aumenta a despesa, precisa de aumento de receita para poder cumprir isso. E receita, nesse caso, é imposto, né? Então, aí falaram do arcabouço fiscal, eu não conheço exatamente o que o governo propôs e o que foi aprovado, a gente viu alguns comentários, né? Mas o que a gente vê é que o governo, se continuar nesse ritmo, vai precisar de aumentar a arrecadação de impostos. E isso não é bom. Pesa de novo, né? Pesa de novo. Ô, presidente, vamos voltar aqui para o contexto da nossa indústria, para a gente fechar essa primeira parte da conversa, né? Eu vi na semana passada, e de novo até parece notícia repetida, mas não é uma preocupação antiga. Aqui mesmo nesse espaço o senhor já manifestou um apagão na mão de obra da indústria, vários segmentos da indústria. Isso também está acontecendo com a indústria do mobiliário? Falta gente para trabalhar, presidente? Sim, falta gente qualificada para trabalhar. Nós temos falta de pessoas qualificadas para trabalhar e excesso de pessoas, às vezes, sem emprego, né, Gelson? Sim. Veja bem, é um problema que a gente vive já há anos, né? Passa principalmente pela educação, né? A gente vê que a educação precisaria de um cuidado maior pelos nossos governantes, né, de melhorar a qualidade do ensino. E a mão de obra, especificamente, nós temos ofertas pelo Senai, por várias entidades de cursos até gratuitos para melhorar a mão de obra, mas a gente também vê uma falta de interesse, às vezes, dessa população que necessita. Hoje, a indústria, nós falamos na indústria 4.0, então hoje a maioria dos processos industriais, eles são automatizados, eles têm computadores, têm máquinas computadorizadas que precisam de pessoas que tenham um entendimento... Habilidade para operá-las, Trabalhar na indústria moveleira, na indústria do mobiliário, é pesado, exige muito esforço físico, presidente? Porque esse é um argumento, né, daqueles que sequer conhecem a atividade. Não. Né? Tem algumas operações, evidentemente, que exigem um pouco de força e isso aí tem que ser a pessoa correta para isso, mas nada exagerado, é tudo dentro daquilo que a nossa ergonomia, que o nosso corpo, o nosso esqueleto ósseo suporta. E com muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Hoje nós temos os processos mais pesados estão robotizados, né? Então, a pessoa vai pegar peças aí de 3, 4 quilos, às vezes, para movimentar, colocar numa máquina, mas hoje você tem equipamentos que levantam e abaixam dentro da posição correta, então não é
pesado. O presidente, esse apagão de mão de obra na indústria já é algo que interfira, por exemplo, no volume, na produtividade, ou é um ponto de atenção que lá na frente pode representar uma redução da escala? Não, infelizmente ele já afeta a produtividade. Já é real. Já é real. A produtividade nossa, do brasileiro, é muito pequena em relação à do americano, por exemplo. Então isso pesa no custo do produto, né, como um todo. Ok. Precisamos trabalhar mais, presidente? Isso? Muito mais. Trabalhar com planejamento, evidentemente. Com eficiência, né? Com eficiência, né? Isso nos falta. Eu sei que o senhor também é vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E esse é um problema comum à indústria, não é uma questão, repito, só da indústria do mobiliário. Como é que a FIEP tem se movimentado nesse sentido, presidente, de qualificar a mão de obra para todos esses setores da indústria paranaense? Como eu disse, Gelson, temos órgãos que operam. Então, nós temos, por exemplo, dentro da FIEP, a FIEP tem as casas que são o SENAI, o SESI e o IEL. Correto. Né? Então, o SENAI ele é voltado especificamente para treinamento de mão de obra, né? Oferece cursos de qualificação. O IEL ele oferece cursos de graduação, de pós-graduação. Então, já também para executivos, enfim, para cargos mais nobres dentro de toda a estrutura, seja da indústria ou do comércio, né? Ou da administração ou da área industrial. Então, a FIEP age nesse sentido e sempre ofertando cursos de acordo com a necessidade da região. Então, cada região vê lá a sua necessidade e informa a FIEP e ao SENAI, então ao SENAI, ao SESI, e aí vem os cursos direcionados para isso. Recentemente, por exemplo, nós tivemos a inauguração aqui em Londrina de um colégio SESI de referência internacional. Correto. É um ganho. Acredito que você até... Sim, acompanhamos, claro. E é como eu te falei, nós precisamos trabalhar a educação. E trabalhar a educação desde a base, né, Gelson? Né? Nós precisamos realmente treinar, trabalhar desde do jovem, da criança, para que ele tenha cada dia mais eficiência naquilo que ele for fazer. O presidente, o senhor sabe que nesse capítulo da educação, uma queixa, uma reclamação recorrente é de que nós, enquanto Brasil, não temos ainda cursos técnicos suficientes. A gente deveria investir mais. É importante a universidade, claro que é trilhar o caminho da faculdade, do ensino superior, mas a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna aqui em cursos técnicos. Essa é uma área que se ressente muito de mais cursos técnicos, né? Sim. E aí, Gelson, vem até do entendimento das pessoas de procurarem fazer um curso técnico. Às vezes a pessoa quer fazer uma universidade e tal, mas o curso técnico, às vezes, pode ofertar a ele um conhecimento específico muito melhor que possa até lhe dar uma carreira mais profícua, profissionalmente falando, né? Você trabalha há quanto tempo, Irineu? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Uns 50 anos já? Um pouquinho mais. 50 anos já. Você percebe também, e aqui como empregador e líder de classe, uma mudança no comportamento do perfil do trabalhador também? Às vezes eu fico com a impressão de que nenhum problema em facilidades, mas... E aí as pessoas buscam muitas facilidades e estão entregando pouco na hora de buscar uma vaga de emprego. Você percebe isso também ou não? Infelizmente. São tempos estranhos, não são? Infelizmente sim, né, Gelson? Você perguntou, há quanto tempo eu trabalho? Então, assim, na minha época, eu, por exemplo, antes dos 14 anos, a gente já ajudava, né, os pais ali, os irmãos mais velhos e tal. E isso não me fez falta nenhuma, né? Pelo contrário. Pelo contrário, me ajudou a ver que a gente precisa realmente de um trabalho para ter uma vida digna, né? E, de novo, passa pelo capítulo da educação. Isso também é uma forma de educar, né? Sem dúvida. Irineu, vamos fazer um intervalo rápido? Daqui a pouquinho, a segunda parte da nossa conversa com o empresário Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel, e a gente olha um pouco mais para o polo moveleiro de Arapongas, inserido num contexto de sul do país, a concorrência com os catarinenses, com os gaúchos e também o posicionamento da nossa indústria em relação ao mercado nacional. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Não saia daí.
De volta com o Cidade Entrevista. No programa de hoje, um olhar sobre o primeiro semestre. A gente caminha, para o primeiro semestre de 2023 na indústria paranaense. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre o segmento moveleiro. O nosso convidado aqui no estúdio é o empresário Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel, a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário. Irineu, vamos voltar para Arapongas, né? A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre essa preocupação com o apagão da mão de obra. Em que contexto hoje a gente pode olhar para Arapongas? A gente já foi e a gente segue sendo uma referência importante para o setor. Ponto. É isso? Sem dúvida. Gelson, Arapongas, como município, ele é um município que é o maior produtor de imóveis do Brasil. É? É Como a capital, município? é a capital moveleira, podemos Bacana. dizer assim. Esse status nós não perdemos. É o município que tem o maior número de indústrias e o maior número de pessoas ocupadas na indústria moveleira. Me dá esses números, adoro esses números. De quantas indústrias a gente está falando, presidente? Em torno de 300 e poucas indústrias, entre micro, pequenas e médias e grandes, e em torno de 10 mil pessoas trabalhando diretamente 10 mil postos diretos. Diretos, fora os indiretos, né? O que dá aí um contingente de 30, 40 mil pessoas vivendo da cadeia. Vivendo da cadeia. Arapongas, nós podemos dizer que ela é um cluster de produção de imóveis, né? Nós temos lá vários fornecedores, tanto de matérias-primas, como de tecnologia, de maquinários, enfim, de manutenção de maquinários. Então, existe uma grande atividade em volta disso. Evidentemente, também a parte de transportes, tanto de matéria-primas como de produtos acabados. Correto. Então, isso é muito grande. Posso chamar de ecossistema do mobiliário? Sim, é um ecossistema. É um ecossistema enorme, né? Que movimenta a economia. Como o município é o maior produtor fabricante de imóveis no Brasil. E num contexto mais amplo, por exemplo, de polo moveleiro, onde é que estão os nossos concorrentes, presidente? Nós temos grandes indústrias, grandes fabricantes também, principalmente nos estados do sul, né? Tá. No Rio Grande do Sul nós temos o polo de Bento Gonçalves, que é um importante polo moveleiro do país também. Em Santa Catarina, o São Bento do Sul. Em Minas Gerais nós temos o BAR. São Paulo está um pouquinho mais esparramado, mas se concentra um pouco mais próximo de Mirassol e São José do Rio Preto, por ali. Norte e Nordeste, presidente, não? Norte e Nordeste, a indústria é mais... existe poucas, sim, mas em menos representatividade. Onde a Abimóvel tem estimulado a indústria do mobiliário? Em todo o país. Em todo o país. Inclusive, a nossa próxima reunião de diretoria vai ser em João Pessoa, na Paraíba, justamente para privilegiar os nossos companheiros produtores daquela região, né? Vamos ter lá uma agenda muito, muito importante, vai ter um congresso moveleiro lá e nós vamos estar prestigiando, então, os fabricantes da região. Mas, quando se fala em volumes, realmente a região sul e sudeste são os principais responsáveis por isso. A gente falou bastante no primeiro bloco, presidente, sobre exportação. Quanto do que a gente produz hoje, aí vamos olhar para o mercado de Arapongas, que está no nosso quintal, quanto do que nós produzimos hoje em Arapongas vai para fora e fica no mercado nacional? Quando se fala em exportação, nós temos volumes até interessantes, porém ele não é tão representativo quanto se fala em volume total de produção. Tá. Nós somos, hoje, o Brasil é o 6º maior produtor de imóveis no mundo. 6º maior? 6º maior produtor. Tá. Mas quando nós falamos em exportações, nós somos o 28º. Nossa, só o 28º? Em contrapartida, em importações, nós somos lá o 50º tanto. Eita. Né? Então, nós temos um grande volume para o mercado nacional. Tá. Né? É por isso que eu dizia para você que existe um espaço muito grande para a gente crescer nas exportações. Perfeito. Evidentemente que isso passa aí por uma melhora das condições do custo Brasil. Do ambiente de negócios, a reforma tributária que nós falávamos, na questão da logística, né, que a nossa infraestrutura de logística ainda ela é um pouco precária quando se compara com outras regiões do mundo, então ela é mais cara. Sem dúvida. Presidente, já que o senhor tocou no assunto, aí, logística, quero lançar mão da sua função também como vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A FIEP foi das entidades que trabalharam e muito pela modelagem do novo contrato de concessão de rodovias no Estado. Graças a Deus o negócio andou, a gente teve uma mudança importante de governo aí, foi lá o Ratinho, convenceu o novo Ministério
ou um novo ministro titular da pasta a levar adiante. E nós teremos daqui a pouco, expectativa de que em agosto, o leilão dos 2 primeiros lotes. O senhor imaginou que a gente sofreria tanto sem pedágio, quando a gente pagava aquele pedágio escorchante? Não, evidentemente que a gente, até pelas discussões que sempre teve na FIEP em relação aos pedágios, né? A FIEP, vale ressaltar, Gelson, que ela foi muito importante na questão de na não renovação com aquelas empresas, né? Isso até custou um pouco, politicamente falando, para a nossa entidade. Sem dúvida. Mas era a coisa certa, né, presidente? Foi a coisa certa, porque nós vimos depois, enfim, aí os acordos de leniência que tiveram depois, a gente viu que tinha muitos problemas. E não dava para continuar pagando o preço de pedágio que a gente pagava, né? De forma alguma. Nenhum problema com o pedágio, mas aquele preço não, né? Mas aí nós também não achávamos que ia demorar tanto, né? Mas aí nós tivemos o problema da eleição, que aí não pode se fazer licitação e tudo mais. E isso nos mostrou, serviu para nos mostrar que realmente nós precisamos do pedágio, né? Porque o governo, infelizmente, não tem condições de manter as estradas num nível necessário para que nos dê segurança nas nossas viagens. Aliás, um dos maiores especialistas nesse segmento está dentro da FIEP, que é o João Arthur. João Arthur, que sempre fala com a gente, é uma referência aqui para a gente. E toda vez que a gente fala de pedágio com o João Arthur e a FIEP, e aí com o G7 também, tem a insistência, a necessária insistência, que é para a gente colocar isso na cabeça e no coração do paranaense. Transparência, previsibilidade de obras e, acima de tudo, preço justo. Vou repetir, nenhum problema em pagar pedágio, desde que ele seja justo, não é, presidente? Perfeito, Gelson. Nada melhor do que você poder viajar com segurança, né? Nós precisamos realmente ter segurança nas nossas estradas. E a gente viu que nós necessitamos de empresa privada cuidando para que tenhamos condições mínimas necessárias de segurança das estradas. Presidente, para a gente terminar, eu conversei semana passada com o economista Alexandre Schwartzman e ele projeta uma desaceleração da inflação mais lenta do que nós precisaríamos. E a gente deve fechar o ano ainda com inflação na casa de 6%. Juntando desinflação lenta, a ausência de uma definição de política econômica, a expectativa de aumento de impostos, o que a indústria paranaense espera do segundo semestre? Melhor que o primeiro, presidente, ou diferente? Nós esperamos um segundo semestre melhor, mas nós necessitamos de que realmente o governo ande com a reforma tributária, ande com as ações necessárias para que realmente a economia entre no eixo, né, Gelson? O patamar de juros que nós temos hoje para a indústria, ele penaliza demais. Sem dúvida. É muito complicado e a gente vê a população também um pouco mais endividada, com dificuldades de crédito, e isso, para nós, penaliza bastante. Nós precisamos, então, que o governo, principalmente o governo federal, se ajuste nas suas contas e que deixe a coisa caminhar mais justa. O remédio contra a inflação é amargo, né, presidente? É uma taxa de juro alta que acaba inviabilizando a produção econômica contra uma inflação que tira poder de compra das pessoas. É uma equação complexa que isso desenrola no segundo semestre, né? Sim. Presidente, obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui, tá? Nossos agradecimentos a Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel, nosso convidado de hoje. Você perdeu o programa, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal da Rede Massa no YouTube, @RedeMassaLondrina, @RedeMassaMaringá. Excelente final de semana a todos. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá.